Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Matheus Resolve, tá? E hoje pra gente estar resolvendo segunda questãozinha aí do vestibular da FUVEST do ano passado, aqui do nosso canal, beleza? Vamos ver o que esse enunciado tem pra gente? Um professor precisa elaborar uma prova multidisciplinar que consta de 2 questões de matemática e 6 questões de física. Ele deve escolher questões de um banco de dados que contém 3 questões de matemática e 8 de física. O número de provas distintas possíveis, sem levar em conta a ordem em que as questões aparecem, é... Galera, quer saber como resolver esse exercício de matemática da FUVEST, entre outros exercícios de matemática, de física de outros vestibulares? Deixa seu like, sua inscrição e vamos juntos! Galera, o primeiro passo que a gente sempre faz aqui no canal para resolver qualquer exercício é a gente interpretar muito bem esse enunciado. Olha só, se eu estou falando de uma combinação de provas distintas possíveis, eu tenho um banco de informações que deverão ser combinadas, eu estou falando do tema da matemática da análise combinatória, tá? E quando a gente recobra a análise combinatória na nossa mente, a gente já pensa em 2 coisas possíveis. Olha, será que eu estou falando... 2 não, né? Na verdade, 3. Olha, será que eu estou falando de uma permutação? Será que eu estou falando de um arranjo? Será que eu estou falando de uma combinação? E para falar em termos de arranjo e combinação, a gente tem um critério específico. A ordem desses elementos importa ou a ordem desses elementos não importa? Olha só, eu pegar das 2 questões de matemática que eu preciso pegar de um banco total que contém 3 questões, se eu pegar as 2 primeiras ou mudar elas de posição, a ordem importa? Não, eu estou fazendo uma mesma prova. E se isso é fato, pessoal, eu estou diante de um caso de combinação, onde a ordem não importa, nós temos a combinação dos elementos. E a expressão aqui, eu vou até escrever aqui, ó, isso aqui, galera, é uma combinação, tá? Combinação. É uma situação de combinação. Por que, Matheus? Porque a ordem não importa. E para combinação, nós temos que a combinação de n elementos em p posições pode ser quantificada a partir de n fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial. O que é n? O que é p? Pessoal, n, número de elementos, p e posições. E agora a gente pode analisar os nossos casos. Primeiro caso aqui que nós temos, ó. Primeiro caso é o caso das questões de matemática. Por quê? Para as questões de matemática, pessoal, nós devemos selecionar 2 questões de matemática. Porém, quantas questões de matemática nós temos disponíveis? Nós temos 3 questões de matemática disponíveis. Então, o primeiro caso será uma combinação de 3 elementos em 2 posições. 3 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 menos 2 fatorial. E aí, pessoal, 3 fatorial, 3 vezes 2, 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial, 2 vezes 1. 3 menos 2 aqui dá 1, não é? Então tá vezes 1 fatorial, que é 1, tá? Isso, cancela com isso e eu tenho o que eu tenho? 3 opções possíveis aí de gerar provas diferentes para o caso das questões de matemática. Segundo caso, pessoal, vou colocar aqui embaixo, ó, segundo caso, questões de física, tá? Vou colocar aqui, ó, física. Pessoal, para o caso das questões de física, nós temos quantas questões? Devemos selecionar 6 questões de físicas de um banco que possui 8 questões de física. Então aqui eu vou ter que, nesse caso, eu tenho uma combinação de 8 elementos em 6 posições, tá? 8 elementos em 6 posições. De modo que eu vou ter 8 fatorial dividido por 6 fatorial, 8 menos 6 fatorial. Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa. 8 fatorial eu posso escrever como sendo 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. E aí embaixo eu tenho 6 fatorial, 8 menos 6 é 2 fatorial, tá? 6 com 6 fatorial, pessoal, ó, numerador e denominador cancela. Sobra 8 vezes 7 sobre 2 fatorial. 8, pessoal, não é 2 vezes 4? Então, ó, 2 vezes 4 vezes 7 sobre 2 fatorial, que é 2 vezes 1, tá? Que dá 2.
Cancelo 2 com 2. 4 vezes 7, 28. Questão resolvida, pessoal? Ainda não. Por quê? Eu estou falando que eu preciso levar em conta aqui as questões de física e de matemática. Então, eu vou usar as duas. Então, o número de possibilidades de uma, aqui, ó, 3, deve ser combinado com o número de possibilidades de outro, 28. Ou seja, o total de provas que eu consigo produzir com as combinações das questões de matemática e as combinações das questões de física é a mesma coisa que 3 vezes 28, que é igual a 84. Beleza? Alternativa correta, pessoal? Alternativa E, tá? E. Porque 8... Porque 28 vezes 3, ou 3 vezes 28, tá? 3 vezes 28, igual a 84. Da onde veio esse 3? Da onde veio esse 28? Pessoal, 3, combinações possíveis, aí, possibilidades de permutar as questões de matemática, e 28, possibilidades de combinar as questões de física. Na matemática, uma coisa e outra, essa coisa vezes a outra coisa. Beleza? Pessoal, espero que de alguma forma essa resolução tenha te ajudado, tá? Deixa o seu like, deixa a sua inscrição, e nos vemos em breve. Valeu!